Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a este nosso canal. Esse é o primeiro vídeo que a gente está publicando aqui no nosso canal. Canal esse que a gente está criando com o propósito de levar para os nossos artesãos pelo Brasil afora, que atuam nesse segmento da confecção de bolsas e acessórios, né, sejam elas em couro, assim como nós, ou em materiais sintéticos, a terem mais uma clareza e uma noção de como verdadeiramente funciona esse universo das bolsas, né? Ao longo dos últimos 2 anos, a gente vem vendo um crescimento desse mercado e um interesse de muitas pessoas em querer aprender a confeccionar uma bolsa, né? E com isso também a gente começou a perceber que tem uma série de pessoas se aproveitando desse movimento de crescimento dessa área de bolsas para vender cursos e ideias sobre esse mercado das bolsas de couro ou de sintético, que não é muito do que a gente vê na realidade, certo? A gente vê muita gente vendendo falsas ideias sobre esse universo das bolsas, principalmente bolsas de couro, com o único propósito de ganhar dinheiro em cima daqueles que ainda não têm informação sobre esse universo, né? A gente vê pessoas aí com promessas mirabolantes, onde as pessoas podem ganhar dinheiro da noite para o dia, começando a investir na área de confecção de bolsas. E a gente que já está no mercado há mais de 14 anos sabe que até dá para se ganhar realmente um bom dinheiro nesse universo das bolsas, principalmente as bolsas de couro, que são acessórios com valor mais agregado e que a cada ano vem tendo uma busca maior, né, por esse tipo de produto no mercado. Mas a gente também não pode romantizar muito esse universo para que a gente realmente consiga ter bons resultados com a confecção de bolsas em couro. É necessário que a gente tenha a consciência de que isso não vai acontecer da noite para o dia, tá? Como muita gente vem vendendo essa ideia aí no digital, certo? De que você vai precisar dedicar muito tempo, buscar por conhecimento, e a busca por esse conhecimento, ela deve ser constante e permanente. Você nunca pode achar que já sabe tudo nesse universo das bolsas de couro, tá? E mais importante do que isso, né? Ter uma consciência de que o começo dessa sua jornada empreendedora não vai ser tão simples e tão fácil como muitos na internet dizem, tá? E eu tenho ficado até um pouco preocupado com isso, porque como a gente atua dentro desse segmento, e quando eu lancei ano passado o nosso curso de modelagem e confecção de bolsas em couro de alto padrão, a gente passou a ter um contato mais próximo, né, com outros artesãos espalhados pelo Brasil, né, pessoas que a gente ainda não conhecia. E a gente passou a conhecer um pouco mais a história dessas pessoas, né, e daquelas também que estavam querendo começar a entrar nesse mercado. E aí a gente viu que muitas dessas pessoas já foram por diversas vezes enganadas por outras pessoas dentro do digital, vendendo justamente essa ideia de facilidade, né? Muita gente entrou nesse nicho, pegou as suas reservas financeiras ali, investiu em compra de maquinário, em compra de material, apostou tudo que tinha nesse universo das bolsas por confiar em pessoas que vendem essa ideia de facilidade, né? E uma coisa interessante que eu passei a perceber é que grande parte dos artesãos que a gente tem hoje no Brasil, muitos deles não buscam por conhecimentos, né? Estacionaram em um determinado ponto da sua jornada empreendedora e não conseguiram
dar um passo adiante. E o que eu gosto sempre de falar para as pessoas, sempre que eu tenho contato, né, que eu tenho o privilégio de conversar com algumas delas, é que nesse mundo doido que a gente vive, de mudanças constantes dentro do digital, é preciso a gente estar inovando com frequência, é preciso a gente estar buscando por conhecimentos novos com muita frequência. E mais importante do que isso, é o filtrar esses conhecimentos que a gente busca, que a gente consome. O digital, ele promove o bem para nós na mesma intensidade de que ele promove o mal, né? Infelizmente, a gente vê relatos e depoimentos de artesãos que diariamente sofrem com esses tipos de conteúdos superficiais dentro do digital. Conteúdos que fazem muitas vezes esses artesãos se compararem com outras pessoas que vendem essa ideia de grandezas, né, de ostentação, de facilidade desse universo das bolsas, e que na verdade, né, se a gente for colocar os pingos nos is, né, a gente for atrás da verdadeira essência da história, a gente vai ver que essas pessoas que vivem ostentando dentro do digital, né, que diz que vende milhões, que faturam milhões por mês, na verdade, elas estão apenas vendendo uma falsa ideia, né, desse mercado dela para vender alguma coisa para quem está começando agora ou para quem já começou há um bom tempo, mas que ainda não tem um conhecimento muito profundo sobre esse universo. E o objetivo desse canal é justamente esse, né? Contar um pouco da nossa história, da nossa trajetória de vida, de quando a gente iniciou há 14 anos atrás até esse momento presente, né? Falar um pouco dos perrengues, as dificuldades que a gente enfrentou e enfrenta até hoje nesse mercado, para que quem já está atuando nesse mercado tenha essa clareza, né, de que realmente as coisas não acontecem da noite para o dia, de que todo mundo passa por momentos de dificuldade, e isso é o normal da vida, tá? De que a gente precisa perseverar, ter muita fé nesses momentos de dificuldade, para que a gente não caia nessa cilada que a gente tem visto muitas pessoas aqui dentro do digital caindo, de que a vida dela é ruim, de que a vida dela não presta, de que tudo só dá ruim para ela, porque ela se compara, né, com um determinado perfil que vive postando uma vida de mil maravilhas. Aqui a gente tem esse objetivo de trazer essa realidade para as pessoas, né, principalmente dentro do nosso universo da confecção de bolsas em couro, certo? E eu vou começar aqui hoje nesse vídeo contando um pouco do comecinho da nossa história. Para quem não conhece a nossa história ainda, vai passar a conhecer um pouco dela agora. Pretendo ser o mais breve possível, porque a história é bem longa, mas para que a gente não tenha um vídeo tão extenso, né, e cansativo, a gente vai tentar ser breve nas nossas falas. E assim, eu costumo dizer que eu meio que caí de paraquedas nesse universo das bolsas de couro. Eu sempre morei no interior, né? Morei na roça, como muitas pessoas falam. Eu sou neto de vaqueiro, filho de vaqueiro, também exerci a profissão de vaqueiro por um bom tempo ao lado do meu pai, em uma fazenda que ele trabalhou, ou que ele ainda trabalha, né? Desde quando eu nasci. Eu nasci e me criei nessa fazenda, né? E a minha paixão pelo couro começou nessa época, né, em que eu passei a exercer a função de vaqueiro, né? Como na lida do dia a dia com o gado, com os animais, a gente precisava muito de cavalos para fazer esse manejo. A gente usava muitos acessórios feitos em couro, desde os arreios para os cavalos que a gente montava, alguns acessórios que a gente usava, a exemplo do chapéu de couro, né, a botina de couro que a gente usava, algumas vezes o jaleco, ou o velho gibão, que é aquela vestimenta toda de couro que os vaqueiros antigamente usavam muito para adentrar a caatinga, para procurar aqueles bois mais bravos, né, que se metia ali dentro do mato, para a gente achar, dava um bom trabalho.
E eu lembro que a minha primeira admiração pelo couro começou pela resistência, né? A gente usava, né, acessórios que traziam essa característica de resistência e proteção ao nosso corpo. E eu não fazia ideia naquela época, né, de que aquela minha paixão pelo couro iria crescer, iria se transformar em algo maior, né, e tão grandioso que é hoje a área onde eu trabalho. Hoje a gente tem um escritório de modelagem onde a gente presta serviços para outras empresas dentro desse segmento de bolsas e acessórios em couro. A gente desenvolve projetos de design e modelagem de bolsas para outras marcas também. E temos também a nossa empresa fabricante de bolsas em couro, que é a Delírio Bags, né? Mas voltando lá ao início da nossa jornada, naquela época eu não fazia ideia, né, de que hoje eu estaria atuando dentro desse segmento, né? Eu apenas gostava do couro por sua resistência, né, por sua capacidade de suportar alguns atritos e o tempo, né? E por anos eu vivi na lida com meu pai e sempre apreciando esse lado do couro, né? Aos meus 18 anos de idade, assim que eu terminei o ensino médio, consegui concluir o ensino médio, eu comecei a enxergar um pouco mais a vida de forma mais ampla, né? Porque até então eu só enxergava a vida dentro daquele contexto ali do dia a dia na rotina com os meus pais ali, né? Eu não conhecia a imensidão do mundo. E eu passei a ter um pouco mais de conhecimento, né, sobre essa grandeza de mundo e passei a ter alguns sonhos, né? Passei a sonhar. E no cenário em que a gente vivia na época, a gente vem de família muito humilde, né? Meus pais eram muito humildes e a família dos meus pais também. A gente sempre cresceu em um ambiente onde, graças a Deus, a gente nunca passou fome, mas a gente viveu uma vida de muitas limitações, né? E isso começou a despertar em mim um desejo, um interesse de buscar por coisas maiores, né? De buscar uma forma de viver que me desse a condição financeira e a liberdade de poder proporcionar não só a mim, mas também aos meus pais uma condição de vida melhor, onde a gente pudesse comprar o que a gente quisesse, onde a gente pudesse realmente estruturar uma forma de viver que fosse um pouco mais confortável do que o que a gente vivia na época. E aí, devido a essa minha inquietação, né, eu decidi vir para a cidade em busca de emprego, né? Eu achava naquela época que se eu conseguisse um bom emprego com carteira assinada, que eu achava que era algo seguro, eu ia conseguir dar para minha família essas melhores condições de vida que eu sempre sonhei em dar para ela, né? Não só para minha família, mas também para mim. E vindo aqui para a cidade, eu comecei a trabalhar em uma empresa que era fabricante de bolsas e acessórios em couro na época. Hoje essa empresa não existe mais no mercado, né? Ela decretou falência e saiu do mercado, mas eu comecei lá. E na época que eu comecei nessa empresa, era uma empresa veterana aqui em nossa cidade, era uma das maiores. E eu comecei a trabalhar nessa empresa com a função de passador de cola, que é o que a gente fala hoje dentro da área da confecção de bolsas em couro, né? Eu passava a cola nas pecinhas das bolsas que iam sendo montadas para formadores profissionais, né? Pessoas que faziam a montagem da bolsa. Só que quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, os meus patrões, eles já conheciam uma qualidade que eu tinha, que era a facilidade para desenhar, né? Eu sou apaixonado por desenho, amo desenhar, eu pratico essa função desde os meus 5 anos de idade. Isso começou com
meu pai, né, uma brincadeira com meu pai, a gente brincava de quem fazia o melhor desenho. E eu me lembro que esses primeiros desenhos que a gente fazia, eram aqueles bonequinhos clássicos, né? Fazia aquela bolinha dizendo que era a cabeça do boneco, e aquele risco, né? Dizia que é o corpo, puxava aqueles riscozinhos na lateral, fazia que era o braço e as pernas, e era aquilo, né? E a gente começou, sempre a gente brincava, quem desenhava melhor, o melhor bonequinho, e eu comecei a levar isso muito a sério e comecei a praticar essa arte do desenho, e fui gostando dessa prática, dessa área do desenho, e cheguei a um ponto que eu comecei a sair do simples desenho de boneco para outras áreas, a desenhar árvores, a desenhar aves, a desenhar alguns animais do nosso cotidiano ali, e comecei a superar meu pai nos desenhos, né? E aí, quando eu vim para trabalhar nessa empresa, na época, esses meus antigos patrões, eles tinham esse conhecimento de que eu tinha essa facilidade com desenho. E quando eu já estava praticamente formado na área de formador de bolsas, né? Eu já tinha aprendido a formar bolsas, né? Eu já tinha deixado de passar cola e já tinha começado realmente a formar uma bolsa por completo, né? Dentro da produção ali. O patrão da empresa que eu prestei serviço, essa primeira empresa que eu prestei serviço, me chamou para uma conversa e me fez uma proposta, né, de me colocar como modelista da empresa. E na época eu tremi muito na base, porque eu não tinha conhecimento nenhum na área. Eu tinha acabado de aprender a parte de montagem de uma bolsa, né? E eu não sabia se eu realmente iria dar conta daquilo. Mas como a empresa na época falou que iria me dar um suporte, né, iria me fornecer um curso básico sobre a área, para que eu pudesse começar a ter um pouco mais de conhecimento dessa função, eu me encorajei a isso e decidi aceitar essa proposta. E comecei a trabalhar na área de modelagem. A empresa de fato nos deu um curso básico sobre a área de modelagem. Na época eu lembro que mais 6 pessoas da empresa, né, mais 6 funcionários da empresa também tomaram esse curso juntamente comigo, mas nenhum deles se destacaram, e eu acabei me destacando entre essas pessoas. E graças a essa facilidade que eu tinha com o desenho, eu diria que isso foi o meu grande diferencial e o que potencializou o meu aprendizado nessa área de desenvolvimento de modelagem. E aí, depois que terminou o curso, eu demonstrei fortes sinais de me tornar um bom profissional, e a empresa decidiu me colocar no escritório de modelagem, né, onde eu trabalhei por quase 2 anos, né, e nesse período de 2 anos eu pude ver e compreender que, estando dentro de uma empresa, ganhando salário de carteira assinada, não seria o suficiente para que eu pudesse realizar os meus sonhos, né? Principalmente dar para minha família melhores condições financeiras. E quando eu tive acesso a isso, né, a esse choque de realidade, eu comecei a pensar o que é que eu poderia fazer para realmente conseguir ter essa condição de mudar a vida da minha família e realizar também os meus sonhos, né? Foi quando eu decidi sair da empresa e criar o meu próprio negócio, sem experiência nenhuma, sem saber de nada. Naquela época a palavra empreendedorismo ainda não era tão conhecida como hoje. A gente não tinha ninguém para inspirar a gente não tinha nenhuma base, seja na família ou seja entre os nossos amigos, né? Eu ainda não era muito de consumir conteúdos dentro do digital,
o digital para mim ainda era algo desconhecido, mas mesmo assim eu me arrisquei. Eu me lembro que na época não tive apoio de ninguém nessa minha tomada de decisão, desde os meus pais, aos meus amigos, colegas, todo mundo meio que ficava assim, achando que eu tinha feito uma besteira na vida, porque nessa época que eu decidi sair da empresa, eu já tinha um bom salário registrado na minha carteira. Era, em termos de valor, o maior salário pago pela empresa a um funcionário, né? Nem a parte da gerência ganhava o salário que a gente ganhava. E aí, por muitos amigos, colegas de trabalho saber disso, achavam que isso era uma loucura, né? Eu sair dessa empresa e montar um negócio para mim sem eu saber de nada. Mas mesmo assim, eu mergulhei de cabeça com a cara e a coragem, saí da empresa, decidi montar um escritório de modelagem para prestar serviços para outras empresas na área de modelagem, né? Desenvolvendo design e modelagem de bolsas para outras marcas. E foi uma decepção, porque eu não encontrei nenhuma empresa interessada nos meus serviços, apesar de que aqui em nossa cidade é um polo industrial no ramo da fabricação de bolsas e acessórios em couro. A gente já consta hoje aqui com mais de 20 empresas dentro desse segmento, mas na época ninguém queria me dar esse voto de confiança, ninguém queria me dar um serviço, né? E me vendo nessa condição, né, eu fui praticamente obrigado a procurar um emprego novamente. E aí entrei em uma outra empresa, fabricante de bolsas e acessórios em couro. Passei 8 meses nessa empresa e aquela inquietação no meu interior, dizendo que ali não era o meu lugar, né, me fez sair novamente dessa empresa e voltar para o nosso projeto inicial, que seria o escritório de modelagem. E aí, quando eu saí dessa segunda empresa, eu voltei mais fortalecido e coloquei a minha fé inteiramente em Deus e voltei a fazer contato com outras empresas para saber se tinham interesse em meus serviços, até que eu encontrei uma empresa que me deu essa primeira oportunidade de desenvolver uma pequena coleção para eles, né? E aí, a partir daí, graças a Deus, as coisas começaram a fluir. Dessa empresa, outras empresas começaram a demonstrar interesse, porque começaram a ver os resultados que a gente oferecia nessa primeira empresa. Inclusive, essa primeira empresa que me deu essa oportunidade é uma empresa que vem crescendo muito ao longo desses anos. Atualmente é uma das referências em nossa cidade em termos de qualidade de produto. Isso me deixa muito feliz. Hoje eu não presto mais serviços para essa empresa, porque eu deixei de prestar serviço para uma boa parte dos clientes que a gente tinha, para me dedicar ao nosso projeto, que de lá para cá cresceu bastante. Depois que a gente criou o nosso escritório de modelagem, despertou em mim um sonho, foi despertado em mim também um sonho de começar a fabricar as minhas próprias bolsas de couro. Foi quando a gente decidiu criar uma marca para começar a fabricar algumas bolsas. E o engraçado é que quando a gente iniciou na fabricação, foi outro grande desafio, né? Eu já tinha um tempo que atuava no ramo da modelagem, mas o que eu ganhava na época era muito pouco e basicamente dava para manter os meus gastos pessoais, né? E a realização de alguns sonhos materiais. E quando eu decidi fabricar bolsa de couro, eu ainda morava na casa da minha avó, né? Eu morei bastante tempo com ela. Eu não tinha um espaço para produzir as bolsas, só tinha um pequeno cantinho na área de serviço da minha avó, do lado da pia de lavar prato da casa dela, onde eu tinha minha mesinha que eu fazia as modelagens e uma máquina de costura que eu tinha comprado com esse intuito de começar
a fabricar as minhas bolsas. Eu não sabia costurar na época ainda também. E comecei a amadurecer esse sonho, né, da fabricação de bolsas. Continuei trabalhando com a modelagem para outras marcas e comecei a buscar empresas que estavam precisando de pessoas para produzir as suas peças, que a gente chama aqui de produção, né? A gente tem muitas empresas aqui que contratam serviços de terceiros para fabricar bolsas. E aí eu comecei por aí, né? Antes de eu começar a fabricar as minhas próprias bolsas, eu comecei a fabricando bolsas para outras marcas, né? Esse pessoal me enviava todo o material das peças já cortadas, eu só fazia a parte de montagem e costura dessas peças. E trabalhei acho que uns 3 anos ou mais, né, prestando serviço nessa área, tanto de modelagem quanto de produção para outras marcas. E fui pegando, né, conhecimentos e habilidades na parte de costura, na parte de montagem, né, também na parte de modelagem, que eu já tinha muito conhecimento, mas na medida em que a gente ia colocando esses conhecimentos em práticas, a gente ia se aperfeiçoando ainda mais, né, e fui evoluindo, fui crescendo. Desse cantinho da pia de lavar prato na casa da minha avó, minha avó me cedeu um lugarzinho no fundo do quintal da casa dela para eu construir um puxadinho maior para que eu pudesse colocar minha máquina de costura e posteriormente uma chanfradeira que a gente comprou, que era essencial para a produção de peças em couro, né? Eu aumentei a minha capacidade produtiva na época, coloquei a minha irmã para trabalhar comigo e a cunhada da minha irmã. Peguei a pegar mais produção de outras empresas também para poder dar trabalho, né, tanto para minha irmã quanto para a cunhada dela. E com isso a gente foi crescendo, chegou a um determinado ponto em que eu comecei a de fato, né, a produzir as minhas primeiras bolsas. E uma história engraçada, não, hoje é engraçada, né, mas na época não. Quando eu comecei a fabricar essa minha primeira bolsa, eu não tinha dinheiro para comprar uma pele de couro inteira. Naquela época, não é que nem hoje, que a gente tem vários e-commerces hoje dentro do digital, a gente tem várias empresas, vários curtumes que vendem a unidade da pele de couro. Na época que eu comecei, há 14 anos atrás, a gente só conseguia comprar couro no curtume, peles inteiras e em quantidades, né, fardos fechados que a gente chama. E eu não tinha essa condição de comprar nenhuma pele, porque não é barato o couro, né? A gente sabe que tem um valor agregado nisso. E mesmo me deparando com essa limitação, eu não desisti desse sonho de fabricar bolsas de couro. O que é que eu fiz? Comecei a pesquisar onde é que eu poderia encontrar peles de couro com valor mais em conta, né? E não encontrava, até que um dia, indo a uma loja que eu já era cliente, onde eu comprava cartolina e sintético para fazer a modelagem e os protótipos das modelagens que eu fornecia para outras empresas, né? Eu tive a informação de que lá nessa loja vendia garras de couro, né? Ou seja, pedacinhos de couro no quilo. Essa loja de um irmão de uma das grandes empresas que a gente tem aqui na nossa cidade hoje, e aí esse dono dessa loja pegava essas sobras de couro, essas sobras de retalhos da empresa desse irmão e vendia lá na loja dele no quilo. E aí eu falei assim, poxa vida, cara, acho que já dá pra gente fazer alguma coisa. E consegui comprar, eu não lembro na época quanto que foi de couro, de pedaços de couro, né, quantos quilos foi, mas eu lembro o valor, foi R$30. Comprei 30 reais de pedaços de couro no quilo e cheguei em casa, comecei a estudar como que eu poderia desenvolver o design de uma bolsa para que eu pudesse conseguir, com esses pedaços de couro, confeccionar uma bolsa. Uma vez que bolsas a gente depende de placas de couro maiores, né? E assim
surgiu a minha primeira bolsa, né? Eu desenvolvi um design de uma bolsa, né? A modelagem de uma bolsa, onde a gente ia juntando vários pedacinhos de couro até formar uma placa maior que desse para a gente fazer a junção de frente, costas e fundo e montar uma bolsa. E aí surgiu a nossa primeira bolsa de couro. Eu gosto sempre de contar essa história porque hoje está muito mais fácil a gente entrar no mercado das bolsas e acessórios em couro, né? Um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje é a grande concorrência, certo? E dentro do digital, então, essa concorrência é absurda. Mas quando você tem um propósito de vida bem alinhado, bem definido, né, com um foco em produzir produtos que possuam um diferencial de mercado e uma qualidade também, você consegue se destacar muito bem nesse mercado, né? Mas voltando lá à nossa história. E aí criamos essa nossa primeira bolsa de retalho. Eu lembro até quem foi a pessoa que comprou essa primeira bolsa. Foi uma prima minha, minha irmã, que trabalhava comigo dentro da produção, me apresentou essa bolsa para uma prima minha. E ela se apaixonou pela bolsa e decidiu comprar. E aí eu falei assim, poxa vida, esse negócio dá certo, né? Não lembro o valor que eu vendi a bolsa na época, mas com esse valor dessa bolsa, eu lembro que eu já consegui comprar uma pele de couro. E ali começou a esse sonho crescer dentro de mim. Eu passei a ter outras dificuldades, né, que era comprar outros materiais. Eu consegui comprar a primeira pele de couro, mas eu não tinha dinheiro para comprar cola, comprar linha, comprar metal, entre outros materiais que a gente precisava, né? Na época eu não tinha nem cartão de crédito, nem nada disso. Tentei fazer um cartão da Nubank para conseguir um limite de crédito para comprar esses materiais, para conseguir fazer as próximas bolsas com essa pele de couro que eu tinha conseguido comprar. Não consegui de forma alguma uma aprovação da Nubank para me dar um cartão, né? E aí na época eu falei assim para minha irmã, você autoriza eu usar o seu nome para tentar pedir um cartão em seu nome para ver se a Nubank aprova, para que eu possa usar o limite para comprar uns materiais para a gente começar a fazer bolsa? Aí eu lembro que ela disse sim, né? E aí eu entrei no aplicativo, fiz o cadastro e de imediato o cartão dela foi aprovado, né? O nome dela foi aprovado e não demorou muito, o cartão chegou para ela e aí eu passei a usar esse cartão dela, né, como se fosse meu. Não tinha conseguido um para mim, né? Fiz um no nome dela. Eu lembro que na época esse cartão tinha chegado com limite, se eu não me engano, salvo engano, de R$ 400, né? E eu digo hoje para as pessoas que foi o valor que eu comecei a empreender na área de confecção de bolsas, né? R$ 400 no limite de cartão de crédito da Nubank, no nome da minha irmã. E daí por diante, né, as coisas começaram a fluir. Claro que as dificuldades continuaram. Tem uma outra história que eu conto também, que uma cliente me pediu uma bolsa uma vez e eu tinha o couro, tinha cola, tinha linha, tinha todos os materiais, mas eu não tinha um material que era para produzir a alça dessa bolsa, né, que era uma alça semelhante a essa que a gente coloca aqui, uma corda, né? A gente reveste a corda com um pedaço de couro. E aí eu não tinha corda para fazer essa alça. Na época a loja só vendia a corda no rolo fechado, se eu não me engano o rolo era com 100 metros e o valor na época eu não me recordo, mas era um valor que eu não podia pagar, né? E aí eu pensando lá no meu ateliê, no puxadinho dos fundos da casa da minha avó, poxa vida, mas eu preciso fazer essa bolsa, como que eu posso fazer para substituir essa corda dessa alça? E comecei a refletindo, né? Aí de repente eu olhei para o pé de manga que tem no fundo da casa da minha avó, que ficava colado com o telhado do puxadinho que eu fiz, e eu vi um pedaço de corda que minha avó tinha usado para amarrar uma das galhas do pé de manga dela, que estava passando pro quintal do vizinho.
ela amarrou com a corda e puxou para dentro do quintal dela. E aí eu olhei para a corda e eu falei assim, poxa vida, aquela corda é perfeita para essa alça de bolsa da minha cliente. E aí eu perguntei à minha avó na época, né, se eu poderia tirar a corda do pé de manga e usar, e depois eu daria um jeito de substituir aquela corda por outro tipo de material para puxar a galha do pé de manga dela para dentro do quintal. E assim fiz, né, e aí surgiu essa bolsa dessa cliente, né, com esse pedaço de corda que a gente tinha amarrado no pé de manga da casa da minha avó. E dentre essas histórias, né, tem muitas outras histórias de superação até a gente chegar no patamar que a gente está hoje, né? E como eu falei no início, vez por outra a gente ainda se depara com muitas dificuldades, muitas lutas, né? Mas o sonho, né, e o nosso projeto, o nosso propósito, ele é muito maior do que essas dificuldades. E a minha fé em Deus, né, que me trouxe do início da minha trajetória até aqui, continua firme e forte. Hoje eu digo claramente para as pessoas com quem eu converso, né, que eu acho que sem essa fé em Deus, eu jamais teria chegado até aqui, mediante as dificuldades que a gente encontrou na vida, as limitações, né, que eu encontrei e encontro até hoje dentro desse universo. Sem fé, sem dúvida alguma, eu não teria chegado até aqui e não estaria me mantendo no mercado até hoje. Inclusive é algo que eu sempre aconselho para as pessoas que já empreendem ou que querem começar a empreender, que antes mesmo de você dar o primeiro passo rumo a essa sua jornada empreendedora, se fortaleça na fé, né? E aqui eu não estou falando de religião, mas de Deus, né? De Jesus. Quem não acredita em Deus ou em Jesus, mas que tem uma crença em algum poder que ultrapasse os limites, né, e as capacidades humanas, a gente deve se firmar nesse poder, porque vai haver determinados momentos da nossa jornada empreendedora em que a única coisa que vai nos restar para que a gente possa se agarrar, para não desistir e continuar caminhando, é essa fé, né? É essa fé em algo maior, em uma força maior do que o humano, né? E essa força é que nos dá a capacidade de suportar momentos difíceis, é que nos dá a capacidade de enxergar além do que os nossos olhos e do que aqueles que estão ao nosso redor conseguem enxergar, né? Quando eu comecei lá atrás, quase ninguém, ou praticamente ninguém, à minha volta, enxergava o que a minha fé enxergava, né? Que essa história que eu construí até aqui, né? Lá atrás, eu já me enxergava como um futuro empreendedor de sucesso na área de confecção de bolsas de couro, né? Mas a maioria das pessoas não. Mas o que me fazia enxergar esse eu do futuro não era o meu olho físico, né? Não era o meu lado carnal, era o meu lado espiritual, era a minha fé em Deus que me possibilitava enxergar isso, né? E eu hoje agradeço a Deus a cada segundo da minha vida, né, por tudo que Ele fez e tem feito por mim, por essa parceria que é constante na minha vida e que não dá para bater no peito e dizer que tudo que eu construí até aqui foi meramente por meus esforços, porque não foi. Eu reconheço isso, eu reconheço o dedinho de Deus, né, em cada fase, em cada processo da minha jornada empreendedora, né, para que me proporcionasse chegar até aqui, né. A gente tem muita história para contar, a gente tem muito conhecimento, uma bagagem extensa de conhecimentos
que a gente absorveu ao longo desses 14 anos, enfrentando todas essas dificuldades nessa área, para poder transmitir para vocês que já estão dentro desse segmento também, para vocês que querem começar a empreender agora nessa área, mas como eu falei no início, a partir de agora a gente vai estar sempre postando vídeos e conteúdos voltados para essa área de empreendedorismo, principalmente dentro do nosso segmento, dentro do nosso nicho de bolsas e acessórios em couro, certo? Para que a gente possa contribuir com outras pessoas que talvez estão passando por dificuldades que a gente já passou, que a gente já enfrentou e que superamos, e que talvez a gente consiga ajudar essas pessoas com a nossa história de vida a ultrapassarem também essas barreiras. Este é um dos grandes objetivos desse nosso canal e também do nosso curso que criamos ano passado, voltado para a área de desenvolvimento de modelagem e confecção de bolsas em couro de alto padrão. O nosso objetivo maior é realmente trazer para os nossos seguidores e para as pessoas que acompanham o nosso trabalho dentro do digital, essa clareza de como funciona todo o universo das bolsas, e transmitir também um pouco do conhecimento que a gente absorveu ao longo desses anos, para que essas pessoas possam aplicar no seu dia a dia aí, e terem também resultados positivos, assim como nós tivemos, e que em meio às dificuldades essas pessoas não desistam dos seus projetos, para que elas lá na frente possam sentar numa cadeira, assim como eu estou fazendo aqui agora nesse vídeo, e contar para outras pessoas que também vão estar começando um pouco da sua história e inspirar outras pessoas a continuarem empreendendo. Eu sempre falo que empreender não é nada fácil, não é nada romântico como a gente vê assim na internet. É muito difícil, a gente enfrenta muitas lutas, muitos sacrifícios diários, mas que infelizmente eu falo sempre que empreender é uma das poucas opções que nós brasileiros temos de conseguir atingir a tão sonhada liberdade financeira que a grande maioria de nós, principalmente a gente que veio de baixo, a gente que veio de uma família humilde, sem muitas condições financeiras, sonha em ter. E uma das poucas possibilidades de a gente conseguir realmente crescer no mercado empreendendo, apesar da dificuldade, desde que a gente persevere e faça escolhas assertivas na nossa vida, a gente consegue, empreendendo, dar para nossa família e para todos aqueles ao nosso redor, e não só ao nosso redor, mas para o planeta de um modo geral, melhores condições de vida. Eu digo isso porque dentro da nossa empresa eu tenho um projeto, eu tenho um sonho anotado na minha caderneta, de que um dia a gente vai conseguir criar uma ONG, um projeto onde a gente possa beneficiar famílias carentes e pessoas que vivem em situações de dificuldade, dando um suporte, seja financeiro, seja psicológico, seja emocional, seja espiritual, seja com um emprego, seja com a palavra de incentivo, que a gente consiga ter essa condição de fornecer esses benefícios para outras pessoas pelo mundo afora. A gente, desde pequeno, eu desde muito pequeno, eu tenho esse desejo no meu coração de ajudar outras pessoas, de sempre buscar proporcionar a outras pessoas melhores condições de vida, dar para as pessoas fontes de inspiração para que faça sentido para elas viverem, correr atrás dos seus sonhos, sonharem com um futuro melhor. E a gente, na medida do possível, dentro das nossas condições,
a gente tem feito isso, mas eu sonho em algo maior, em algo que a gente possa abranger não só o nosso ciclo de convivência, mas o mundo como um todo. E eu sei que a gente pode isso, porque somos filhos, né, de um Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, e sendo filho desse Deus Todo-Poderoso, a gente também, né, tem esses poderes na mão, e mais do que isso, né, nós temos sempre Ele do nosso lado, nos dando esse apoio para que a gente consiga ir além, né, das nossas capacidades físicas. Então é isso, pessoal. Esse foi um pouquinho da nossa história, né? Tem muita coisa, mas para que o vídeo não fique tão extenso, né, tão cansativo, a gente encerra por aqui, né? A gente vai estar muito em breve aí com novos vídeos aqui nesse nosso perfil, falando um pouco mais sobre a nossa história, né? E transmitindo, né, um pouco do nosso conhecimento para que vocês também se beneficiem desses conhecimentos que a gente absorveu ao longo dessa nossa trajetória, né, até aqui, aí dentro dos projetos de vocês também. Um grande abraço a todos, né? Se vocês gostaram desse conteúdo, já curte aí, né, tá? Já se inscrevem aqui no nosso canal para não perder os próximos vídeos, que eu tenho certeza que a gente vai construir aqui dentro do YouTube uma comunidade forte, né, uma comunidade de artesãos forte aqui dentro do digital, né? Principalmente nessa área de confecção de bolsas em couro. A gente tem tido muita gente demonstrando um interesse gigantesco em migrar para essa área do couro, né? Mas infelizmente no Brasil a gente ainda tem poucas pessoas que oferecem conhecimentos nessa área de bolsas de couro, né? Na área de confecção de bolsas de couro. E a gente está chegando agora no mercado com essa vontade e essa expectativa de mudar esse cenário, né? De passar a entregar para as pessoas que querem atuar dentro desse segmento de bolsas e acessórios em couro, conhecimentos valiosos dessa área, para que elas possam pegar esse conhecimento e aplicarem nas suas vidas aí, terem resultados maravilhosos no futuro.